Bom, primeiramente eu gostaria de parabenizar você por ter escolhido esse curso sobre a semiótica de Charles Sanders Peirce. O Peirce é um filósofo americano e essa semiótica que ele desenvolveu é bastante interessante e tem uma função muito grande hoje no desenvolvimento da ciência. Bem, antes de iniciar, né, o curso propriamente dito, e na verdade esta aula aqui é uma apresentação do que vem pela frente, eu gostaria de apresentar a mim mesmo, de modo que você saiba com quem você está tendo aula. Não é? Então vamos lá. Eu sou formado pela Universidade de São Paulo, eu sou professor de ciências já há bastante tempo, estou formado, desde 1981, como professor de ciências. Depois, eu recebi o título de professor de biologia, não é? E desde então eu passei a me dedicar às atividades audiovisuais. Foi daí que eu passei a estudar um mestrado em cinema. Então, eu sou mestre em cinema pela USP também, onde eu iniciei os estudos referentes à comunicação, não é? Inicialmente no âmbito do cinema e da televisão. Muito bem. Posteriormente, eu passei a dar aulas na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e fiz um doutorado, não é? Um doutorado em comunicação e semiótica. E foi aí que eu tomei contato com a semiótica do Charles Sanders Peirce. Muito bem. Posteriormente, isso foi em 1999, quando eu me formei no doutorado em comunicação e semiótica pela PUC. Depois, eu fui estudar um aspecto específico, não é, da semiótica, digamos assim, mas mais voltado para a percepção visual. Isso foi feito na Universidade Católica Dom Bosco, localizada na cidade de Campo Grande, que era onde eu dava aula na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Bem, creio que essa minha formação me habilita, não é, a dar esse curso, não é, sobre a semiótica do Charles Sanders Peirce. Então, evidentemente que não é somente o aspecto dos diplomas que me habilitam a isso, mas também e principalmente a minha experiência com o ensino de nível superior, não é? Eu fiquei durante 32 anos dando aulas na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e nos últimos 10 anos lidando diretamente com o conteúdo, né, da semiótica do Charles Sanders Peirce. Muito bem. Então, nós vamos agora fazer a introdução ao curso propriamente dito, não é? Então, o Charles Sanders Peirce, como eu já disse, é um filósofo americano e ele desenvolveu aquilo que ficou conhecido como semiótica. Mas não é só isso, não é só isso. E durante o curso você vai perceber que tem muito mais coisa que o Peirce desenvolveu. Bem, esse curso aqui, ele é uma reedição de um curso que foi oferecido ao vivo e as aulas tinham 90 minutos de duração. O que aconteceu foi que essas aulas foram editadas e assim nasceu este curso de semiótica de Peirce. Então, as aulas que estão relacionadas nos módulos que você vai estudar, elas foram dadas de uma outra forma. Então, houve uma edição dessas aulas, de modo que elas ficassem mais curtas, não é? E você pudesse acompanhar melhor e parar no meio e continuar depois. Muito bem. Então,
essas aulas do curso, né, eles estão divididos em módulos. Os módulos são os seguintes. Vamos ver aqui se eu consigo apresentar para vocês. Então, temos 4 módulos. Os módulos são conjuntos de aulas, né? Então, é uma estrutura de módulo. Cada módulo tem dentro dele as aulas propriamente ditas. Então, essas aulas elas estão encaixadas dentro de 4 módulos. Bom, quais são esses módulos? O módulo 2, e daqui a pouco eu explico por que começa no módulo 2, né? O módulo 2 são fundamentos de semiótica. Os fundamentos, porque é um assunto bastante complexo e ele precisa ser esmiuçado, de certa forma, como uma espécie de iniciação. Então, para começar, é necessário que você entenda algumas fundamentações. Então, essas fundamentações são dadas no módulo 2. Já o outro módulo, que aparece aí como módulo 4, o módulo 4 trata da fenomenologia de Peirce. Bom, fenomenologia é uma parte da filosofia que estuda, vamos dizer assim, a percepção das coisas. Como é que as coisas aparecem para a mente do ser humano. O outro módulo, que é o 6º módulo, ele vai mostrar o percurso que o Peirce faz da fenomenologia para a metafísica. No caso aqui, a metafísica é um estudo da realidade, né? A fenomenologia é como as coisas parecem ser, e a metafísica do Peirce é a própria realidade, é como ela é efetivamente. Muito bem. E no módulo 8, nós temos algumas propriedades da realidade, que no caso aqui nós estamos chamando de propriedades ontológicas. Essas propriedades ontológicas... Bom, ontologia é a parte da filosofia que estuda a essência do que é. Nós estamos falando de realidade, nós queremos saber o que ela é. Então, o Peirce propõe algumas propriedades ontológicas. Então, temos aí o módulo 2, Fundamentos da Semiótica, módulo 4, Fenomenologia de Peirce, módulo 6, da Fenomenologia para a Metafísica, e o módulo 8, Propriedades Ontológicas. Essa é a estrutura principal do curso. Como esse curso ele foi oferecido antes como um curso de aulas muito longas, eu achei por bem fazer uma introdução a cada um desses módulos, explicando o que tem em cada aula dele. De modo que nós temos um módulo 1, que é a introdução ao curso, e ao módulo 2. A introdução ao curso é esta aula que você está assistindo. A introdução ao módulo 2 vai ser a próxima aula que você vai assistir. Depois nós temos o módulo 2, depois o módulo 3, que é a introdução ao módulo 4. Depois o módulo 4, no módulo 5 vai ser a introdução ao módulo 6. E depois o módulo 7, que é a introdução ao módulo 8, de modo que cada módulo de conteúdo mais pesado, mais elaborado da teoria da semiótica do Peirce, vai ser explicada antes, para você não chegar lá com um monte de dúvidas, você já vai sabendo mais ou menos como é que vai acontecer. No final, depois do módulo 8, eu faço um encerramento desse curso e vou indicar para você alguns livrinhos básicos que podem te ajudar a entender melhor tudo isso que foi apresentado nesse curso. É necessário dizer para você, né, que esse curso aqui, ele não é um curso de nível de segundo grau. Ele é um curso de nível superior. Então, assim, tem que já ter uma certa formação para que possa acompanhar o que vem pela frente. Então, eu queria apresentar aqui o que é que vai aparecer no módulo 2, que é o começo do curso.
Então, nós temos os fundamentos da semiótica. Então, o Charles Sanders Peirce é um filósofo americano, físico, químico e conferencista. Ele nasceu em 1839 e morreu em 1914. E ele faz uma série de estudos a respeito da teoria dos signos, indica tipos de signos, o ícone, o índice, o símbolo. Ele desenvolve uma teoria realista sobre a realidade, discute uma concepção que ele traz, que é a respeito da mente do universo, e, enfim, ele vai fazer uma construção do como que ele entende que é a estrutura da realidade. Bom, essa é a estrutura, não é, ou melhor, é o conteúdo que tem no módulo 2, que é a introdução, são os fundamentos da semiótica. Muito bem. Depois desse módulo 2, vem o outro módulo, que é o 4, que vai desenvolver a teoria propriamente dita. Até aqui foi só uma introdução. Então, na fenomenologia do Peirce, nós vamos discutir que essa fenomenologia dele é uma parte da filosofia que estuda o fenômeno e faz um inventário das faculdades da mente humana. Olha só, fenômeno para o Peirce é algo que aparece entre aquilo que é real e a nossa percepção. Então, o fenômeno é uma coisa que está entre a realidade e a nossa percepção. Ele não vai achar que isso é uma coisa da cabeça do sujeito só. Não. Ele fala que isso é uma forma da gente conhecer a realidade. Então, nessa fenomenologia, que é o objeto do módulo 4, você vai descobrir, você vai saber como é que ele desenvolve o estudo do fenômeno. Ele vai fazer um inventário das faculdades da mente humana. São essas faculdades que permitem a gente ter acesso à realidade, ou seja, conhecer o fenômeno, verificar o fenômeno. Muito bem. Na sequência, nós vamos ver o módulo 8, que é a transição que o Peirce vai fazer da fenomenologia para a metafísica, ou para a realidade propriamente dita. Então, a metafísica de Peirce é uma realidade, é uma teoria da realidade que procura abarcar todo o universo. Ela é um tipo de ontologia que define a essência da realidade. Então, o que é ontologia? Ontologia é uma parte da filosofia que estuda a essência da realidade, ou seja, a ontologia está interessada no que vem a ser a realidade propriamente dita. Não é mais um problema de fenômeno do que acontece na minha cabeça, tá? Mas é algo que está presente na realidade. Então, o Peirce ele faz essa transição da fenomenologia, que usando um raciocínio próprio, para chegar à conclusão de como é que a realidade deve ser. Muito bem. Esse é o módulo 6. Eu acho que eu falei de módulo 8, né? Mas é o módulo 6, ou seja, antes ainda do último módulo, que é o módulo 8, que é o próximo que eu vou mostrar para vocês aqui. Aqui, nesse módulo 8, nós vamos conhecer as propriedades da realidade, ou seja, propriedades ontológicas. O Peirce concebe propriedades da realidade que só receberam indícios de sua confirmação pela ciência depois de sua morte. Depois que Peirce morreu, a ciência acabou trazendo à tona algumas coisas que o Peirce até tinha previsto que seriam possíveis de ocorrerem, né, na realidade. Então, são os casos da teoria do caos, ou seja, teoria matemática do caos, e o caso das reações químicas de Belousov-Zapotinsky, que são reações oscilantes. Tá? Quando chegar a hora lá, vocês vão entender por que isso tem a ver com a semiótica do Peirce e com a estrutura da realidade, que é
a questão mais importante desse curso. E por que é importante a estrutura da realidade? A estrutura da realidade é importante porque o signo, que é o objeto da semiótica, não é? O signo é uma coisa que está no lugar de alguma outra coisa, não é? O signo representa uma outra coisa, está no lugar dela. Bom, o problema é que o signo nos conecta à realidade. Então, se a gente não faz ideia de como é que o Peirce concebe a realidade, a gente também não vai entender muito bem como é que o signo funciona. Muito bem. Então, com isso eu encerro a apresentação deste curso de semiótica do Charles Sanders Peirce, e a próxima aula vai ser uma descrição das aulas que estarão presentes dentro do módulo 2, de modo que você, antes de entrar no módulo 2 propriamente dito, você já sabe, já vai saber o que é que vai te esperar lá dentro desse módulo. Então, mais uma vez, muito obrigado. Espero que você aprecie o conteúdo deste